Olá, torcida tricolor. Apesar do otimismo, apesar da vontade, da esperança que nós tínhamos num triunfo hoje contra o Botafogo, as coisas não saíram como nós desejávamos. Eu vou falar um pouco aqui do jogo que eu assisti, que todos vocês assistiram, fazer uma análise mais ou menos do que aconteceu. Primeiro, achei correto que o Paiva entrasse com o mesmo time que ganhou para o Bragantino, apenas com duas observações. Ele teria que entrar com o Everaldo, porque prendia mais os zagueiros do Botafogo, e não com o Mingote. E teria que entrar com uma defesa mais arrumada, mais forte, porque todos nós sabemos a força do líder do campeonato, com 10 partidas no seu estádio, com 10 triunfos no seu estádio, e o ataque jogando como em música, a defesa muito bem plantada, mas o Bahia entrou com uma defesa igual à defesa que jogou contra o Bragantino. E aí eu digo, o senhor Renato Paiva, o senhor foi ousado, o senhor foi para cima achando que poderia fazer o resultado positivo jogando com uma equipe totalmente diferente da do Bragantino. Os 3 gols que nós tomamos foram 3 falhas nossas. Gols infantis, inclusive. Mas o que é que o senhor fez? O senhor, quando percebeu isso, o senhor percebeu, o senhor não segurou uma alteração para reforçar a defesa. O senhor simplesmente colocou umas alterações no ataque, deixando a defesa exatamente igual desde o início do jogo. E o que aconteceu? Tomamos mais 2 gols com falhas da nossa defesa. A gente não sabe, e eu costumo aqui dizer, que talvez o senhor tenha um pouco de dificuldade em ler a partida. A defesa do Bahia não é ruim. Mas o jogo contra o líder, era preciso que o senhor reforçasse a defesa mais. E o que nós vimos foi um ataque com muita velocidade, muito afinado e jogando, inclusive o segundo gol do Botafogo, os nossos 2 zagueiros subiram e a bola foi lançada nas costas da nossa zaga. E aí, consequentemente, a derrota é uma coisa provável. Mas se nós perguntássemos, e se alguém me perguntasse se foi um resultado anormal, não foi um resultado normal. O placar foi anormal pelo fato do que o Bahia jogou. O Bahia não jogou mal. No primeiro tempo, o Bahia jogou muito bem. Segundo tempo, deu uma caída. Como é costume do Bahia cair no segundo tempo. E nesse segundo tempo do Botafogo, o Bahia caiu. Mas no primeiro tempo, fomos em momentos até superiores ao Botafogo. Mas não sabemos fazer gols. Seu Paiva, o senhor sabe muito mais do que eu. O senhor é um técnico de futebol. E pelo que o senhor fala, o senhor tem 20 e poucos anos, né? 25 anos no futebol. O senhor sabe que esses 2 atacantes do Bahia não servem para jogar no Bahia.
Eles podem até vir a ser jogadores que possam contribuir mais, mas são fracos. No momento são fracos. Perdemos gols embaixo da trave. Não adianta, e o senhor tem que entender isso, não adianta jogar bem e perder jogo. Não adianta nada. O Bahia pode jogar 38 partidas no Campeonato Brasileiro jogando bem, perder, vai para a zona de rebaixamento, vai para o rebaixamento, vai para a Série B. Precisamos ganhar. Com o que o senhor tem aí, eu, técnico de futebol, colocaria na próxima partida Biel, Ratão e Ademir. Colocaria sim. Faria esse teste. Porque o Mingote, ele pode ser até futuro bom jogador, mas ser titular do Bahia hoje, infelizmente não dá. Infelizmente não dá. Eu ouvi hoje a entrevista do senhor. A mesma entrevista de sempre, as mesmas colocações de sempre, que eu não concordo em muitas coisas que o senhor falou, mas para mim hoje, o único erro que o senhor teve foi não mexer na defesa durante a partida. Não reforçar a defesa durante a partida, quando nós percebemos que a equipe do Botafogo estava exatamente chegando com facilidade ao nosso gol. E com o nível do Botafogo, com o nível dos jogadores que o Botafogo tem, para acontecer um gol, basta que eles fiquem de frente para o gol ou que ultrapassem a nossa defesa, e foi o que aconteceu. Exceto o primeiro gol, que foi falha do Vitor Hugo de novo. De novo. O jogador Vitor Hugo, ele vem falhando muito. Contra o Bragantino, não. Contra o Bragantino, ele jogou muito bem. Aliás, contra o Bragantino, nós jogamos bem. Apesar de também ter deixado o Bragantino chutar 5 bolas e 3 defesas difíceis do Marcos Felipe, que hoje também pegou algumas bolas difíceis. Então, senhor Roberto Paiva, se os ataques adversários estão chegando com facilidade na defesa, o senhor tem que treinar mais essa defesa. O senhor tem que colocar mais estabilidade nessa defesa. Porque não adianta, o ataque não faz gol. Parece que secou contra o Bragantino. E a defesa toma, é derrota certa. Mas agora nós temos partidas com o time disputando embaixo da colocação do Bahia. É hora de ganharmos, tanto para o Vasco quanto para o Curitiba, e sairmos mais dessa zona e termos uma tranquilidade maior, porque eu acho que quando o Bahia sair de perto dessa zona, talvez os jogadores emocionalmente se estabilizem e possam fazer um outro campeonato. E tem que ser isso rápido, senhor Roberto Paiva. Tem que ser rápido. Mas quero lhe parabenizar por o senhor ter mantido a mesma equipe, como eu falei no início aqui, para mim, na minha opinião, com dois erros: manter Mingote e não reforçar a defesa para enfrentar o líder do campeonato, invicto dentro de casa, com a pontuação bem alta na frente do segundo colocado, e num momento extraordinário o Botafogo está passando. Mas, de qualquer jeito, fica aqui a esperança que esse Bahia é um Bahia em crescimento agora, é um Bahia que tem todas as chances de recuperar e não descermos para a Série B. Torcida Tricolor, não se esqueça de dar seu like, seus comentários e seguir o nosso canal Muito Bem Dito. E também
acompanhar no YouTube Euvaldo Jorge para saber notícias do nosso esquadrão. Um grande abraço e até outra oportunidade.